Galera, agora a gente vai resolver algumas questões aqui sobre conversão de unidades de massa, tá bom? A gente já resolveu unidade de comprimento, agora a gente vai para massa, tá? Então a gente vai aprender resolvendo, tá? A gente já viu lá quais são as principais unidades de massa, eu vou apenas relembrar vocês quais são os principais múltiplos e submúltiplos dela, assim como a de comprimento. Tá? Então vamos lá lembrar qual que é, vamos desenhar aquela tabelinha para a gente não esquecer mais nunca. Vou escrever aqui em cima. Então, inicialmente a gente tem quem? Miligrama. Depois a gente tem centigrama. Mili, a milésima parte de uma grama. Centi, a centésima parte de uma grama. Depois a gente tem quem? Decigrama, décima parte de uma grama, tá? Então, ou seja, você pega uma grama, divide por 10, é igual a um decigrama. Você pega uma grama, divide por 100, é igual a um centigrama. Você pega uma grama, divide por 1000, é 1 miligrama. A gente depois tem a grama, temos o decagrama, 10 vezes 1 grama, o hectagrama, 100 vezes 1 grama, e o quilograma, ou seja, significa 1000 vezes 1 grama. Lembrando que todos aqui, ó, esses aqui são submúltiplos, ou seja, divisores da grama, e aqui são os múltiplos de quem? Da grama. Mas a unidade de medidas padrão para massa no SI é aqui, ó, quilograma, tá bom? Então a gente sabe aqui, para a gente converter da esquerda para a direita, a gente vai dividindo por 10, divide por 10, divide por 10 até chegar do outro lado. E da direita para a esquerda a gente multiplica por 10. É claro que você não precisa fazer essa tabelinha se você souber a relação entre as massas. Por exemplo, uma coisa comum no nosso cotidiano é a relação entre quilograma e grama. 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Tá? E aí fica fácil de fazer a regra de 3, como na letra A. Tá? 3,5 kg equivale quanto em gramas? Bem, se eu já sei que 1 kg vale 1000 gramas, então 3,5 kg vai equivaler igual a X. Tá? Então a gente faz essa regrinha de 3 aqui. Vamos resolver aqui rapidinho. Então, a gente faz o que? Multiplica cruzado. Vamos repetir as unidades, tá? Então vai ficar aqui, ó. X vezes 1 kg é igual a 3,5 kg vezes 1000 gramas, tá? Eu tenho quilogramas do lado de cá e do lado de cá, eu posso cortar. Então vai ficar x vezes 1, x que é igual a 3,5 vezes 1000, 3.500 gramas, tá? Agora eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó, com a letra B, tá? Ele quer saber quanto que vale 250 gramas em, aqui é 1 quilograma, faltou um K, tá? Em quilograma. Bem, olha a relação, eu sei que 1000 gramas é igual a 1 quilograma. Então 250 gramas equivale a quanto? A gente pode fazer multiplicar cruzado, vai ficar quanto? Tá? Vai ficar 250 vezes 1, então vai ficar, vou repetir as unidades, né? 250 gramas vezes 1 quilograma é igual a x vezes 1000 gramas, né? Tem gramas dos dois lados, eu posso cortar. Então vai ficar como 250 vezes 1 quilograma. O que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que isolar x, né? O que está multiplicando aqui eu vou passar dividindo. Então vai ficar, vou descer aqui um pouquinho. Então vai ficar x é igual a 250 quilogramas dividido por 1000. Corta, né? Aqui dá para simplificar por quanto, pessoal? Até por 25, né? Em cima e embaixo, né? Então, x é igual a 1/4 de quilograma, né? Ou seja, 0,250 quilogramas. Então, sempre que eu quiser converter gramas para quilograma, basta eu dividir por 1000. Tá vendo tanto que é simples? Quando eu quiser transformar de quilograma para grama, basta eu multiplicar por 1000. Tá bom?
Bem simples essa daqui. Vamos partir para a próxima, tá? Transformar 150 miligramas em gramas, tá? A gente também pode fazer através daquela tabelinha, ou a gente pode lembrar da relação, tá? Eu sei que 1 grama, eu sei que 1000 gramas, 1000 miligramas é igual a 1 grama. Então 150 miligramas é igual a X, tá? Então só multiplicar cruzado. Então vai ficar 1000 miligramas vezes X é igual a 150 miligramas vezes 1 grama. A gente corta o que está igual. Então, ó, o que está multiplicando, eu vou passar dividindo, né? E vou isolar X. Então vai ficar X é igual a 150 gramas sobre 1000. Ou seja, isso aqui vai ser 0,150 gramas. Tá vendo? Ou seja, se a gente lembrar lá daquela tabelinha, a gente tem miligrama, milésima parte de 1 grama, centigrama, decigrama e depois a grama. Lembra que da esquerda para a direita a gente vai dividindo. Divide por 10, depois novamente por 10 e depois novamente por 10, que é a mesma coisa de dividir por 1000. Então sempre que eu tiver alguma coisa em miligramas para transformar para grama, eu divido por 1000. Lembra que esse mili aqui é um prefixo, tá? Mili, tá? Ele equivale a 10 a menos 3. Tá? Então, ou seja, a mesma coisa de você estar multiplicando esse 150 aqui por 10 a menos 3, ou seja, dividindo por 1000. Tá? Vamos continuar. Por último ali, a gente tem outras unidades bem usuais. Tá? Transformar 2.500 kg em toneladas. Isso aqui a gente vê muito, né? Então, quanto que vale uma tonelada? Tá? Eu sei que 1000 kg é igual a 1 tonelada. Tá? Então, nesse caso, 2.500 kg equivale a quanto? Vou colocar aqui X, né? Então, vamos resolver também essa daqui. Então, vamos lá. Basta a gente multiplicar cruzado, então vai ficar 1000 kg vezes X é igual a 2.500 kg vezes, vou abreviar, vou botar só um T, tá? 1 tonelada. Então vai ficar, ó, corto quilograma com quilograma e vou isolar meu X, tá? Então o que está multiplicando aqui eu vou passar dividindo, tá? Então vai ficar X é igual a 2.500 toneladas, tá? Dividido por 1000. Corta 0 com 0, corta o 0 com 0, 25 dividido por 10, então X é igual a 2,5 toneladas. Tá? Então lembra, quando for para transformar de quilogramas para toneladas, vocês dividem por 1000. Se for o inverso, de toneladas para quilogramas, multiplica por 1000, tá? Bem simples. Agora tem uma unidade que não é muito comum da gente utilizar em provas, tá? Mas é bem comum no dia a dia, principalmente do agronegócio. Aqui é arrobas, unidade para medida de peso de gado, tá? Peso de vaca, de boi, tá? Qual que é a relação aqui, ó? Um arroba, ele equivale a 15 kg, tá? Então quando você está assistindo o Globo Rural de manhã cedo, lá no domingo, e passa assim, olha, o preço da arroba do boi gordo está R$400, R$500, né? Hoje está muito caro. Então, um arroba é o peso de 15 kg de carne, tá? Então, ó, um arroba é igual a 15 kg. Nesse caso, então 20 arrobas é igual a quanto? Bem simples, né? Só multiplicar na cruzada. Então, X vai ser igual a quantas arroba? 20 vezes 15... 300 quilogramas, tá, pessoal? Uma coisa importante de se destacar aqui é a relação, tá, entre massa e volume,
Lembra que aqui tem uma ocasião que se aplica bastante com a água, tá, pessoal? E aí eu quero que vocês lembrem que essa situação só se aplica com a água. E aí vocês podem encontrar em alguma prova esse tipo de questão, tá? Que 1 kg de massa de água é igual a 1 litro, tá bom? 1 kg de massa de água é igual a 1 litro, tá? Para a água, só a água, tá? Não significa que 1 litro de outra substância vai ser igual a 1 kg dela. Por exemplo, 1 litro de bolinhas de isopor, tá? Não significa que vai ser 1 kg de bolinha de isopor, tá? É volumes diferentes, tá? No caso da água, estou falando para vocês dar um destaque que 1 litro de água equivale a 1 kg de água. Tá? Ou seja, eu sei que 1 kg é a mesma coisa de 1000 gramas, então 1000 gramas é igual a 1 litro, que é igual a... eu sei também que 1 litro ele vale 1000 ml, tá? Então eu sei que 1000 gramas é a mesma coisa de 1000 ml de água, tá? É bom vocês saberem dessa relação, porque pode cair em alguma prova alguma conversão de massa e volume de água, tá? Lembrando que isso aqui só se aplica para água.